Então, dar uma boa noite, vou dar uma boa noite novamente aqui a todos que estão presentes, para a gente também cumprimentar a quem está ouvindo a nossa gravação, e sejam bem-vindos. Hoje nós temos um comentário sobre a jornada de volta, que é o capítulo 8, na seção 8, o corpo como meio ou fim. E já de início, antes de trazer um comentário, de vermos o que Jesus nos tem a trazer aqui, já vamos fazer o que a gente sempre tem feito, de trazer a nossa atenção para o momento presente. E assim decidimos colocar a nossa capacidade de aprender em disponibilidade ao Espírito Santo, para que ele seja nosso professor e que o entendimento e as ideias que ele nos der sobre o nosso estudo sejam dele e somente dele. Então, nós estabelecendo assim, nós já colocamos a meta de com quem estamos aprendendo sobre o nosso ser, sobre a nossa salvação. E o que Jesus nos traz hoje é uma diferenciação de como usar o nosso corpo, porque todos que se identificam dentro de um ser físico e psicológico, obviamente, se todos nós nos identificamos com o corpo, ou não poderíamos nos perceber dentro do corpo. Então, o corpo, ele pode ter dois modos de serem usados. O ego que o projetou, o corpo não é criação de Deus, porque Deus não cria o limitado, Deus não cria o mortal, o finito, o que nasce e morre. Deus se estende na sua criação, e nós, como filhos de Deus, então, somos extensão do Espírito de Deus, da própria mente de Deus. Mas a experiência atual, então, dentro da nossa consciência, é de que nós somos um corpo físico. E o ego o fez claramente para usar para o ataque. O ataque de quê? O ataque a nós como Cristo e o ataque a Deus, porque se não houvesse uma crença de separação de Deus, não haveria ego. Então, para o ego existir, ele necessariamente é um sistema de pensamento que é oposto a Deus, que, embora ele venha da nossa mente, nós é que fizemos esse pensamento de separação, então nós que demos existencialismo ao ego, mas nós também delegamos o poder do ego como se ele agora fosse nosso autor, e o ego o fez dando uma identificação para nós. O ego, em troca da nossa aliança com ele, ou em troca de nós darmos a nossa, de nós o permitir que parecer que ele existe, o ego, ele nos deu algo em troca. E isso que ele nos deu em troca, então, é um corpo físico e psicológico, no qual ele diz que esse é o nosso ser, essa é a nossa identificação, é isso que nós somos. E assim, se isso é o nosso ser, se isso é o que nós somos, o ego está usando o corpo como um fim, para identificar que nós somos, então, esse corpo, e nitidamente, como eu falei antes, o ego, o corpo tem a finalidade de ser usado para o ataque, porque a crença de separação é um ataque a Deus e ao nosso ser, ao Cristo que nós somos. Então, o ego, cada vez, por isso que Jesus diz bem no início aqui, as atitudes dirigidas ao corpo são atitudes dirigidas para atacar. Então, atacando dentro da mente. É impossível a mente atacar. Então, ela precisa ter algo com que atacar. Então, é o corpo. Então,
Se ele é usado como um fim, é essa finalidade que o corpo tem. Já o Espírito Santo, ele tem uma reinterpretação para tudo que o ego fez. Se o ego fez o corpo, se ele projetou um corpo, o Espírito Santo, na reinterpretação que ele faz do corpo, ele utiliza o corpo como um meio de um instrumento de comunicação para nós conseguirmos voltar a saber na nossa mente, da nossa realidade como filhos de Deus. Então, sendo usado como um meio, o corpo fica livre de ser algo que ele não pode ser. O corpo não pode ser a nossa identidade. O corpo não pode ser o nosso ser, porque o nosso ser foi estabelecido por Deus, foi criado por Deus, e Deus nos criou como espírito, como mente dele, que ativa ao próprio espírito, que é tudo que é de vida, que é a realidade do Cristo e de Deus, do reino de Deus. E o corpo, então, ele não tem nenhuma função no reino de Deus. Mas aqui na ilusão, enquanto nós estivermos equivocados em relação a quem que nós somos na nossa mente, nós precisamos aprender a aceitar de volta a nossa realidade. E para aprender isso, precisamos de um instrumento de comunicação. E aí entra o corpo, como ele, como ele diz aqui, mais adiante aqui, que o corpo nas mãos do Espírito Santo, então, ele serve para alcançar o nosso irmão. Só continuando aqui, falando do ataque, por que o corpo é um ataque? Ele diz que todas as definições egóticas para qualquer coisa são infantis e sempre se baseiam naquilo que ele acredita que seja a função para a qual ele serve. Se o ego acredita que o corpo serve para ser a nossa identidade, então nós somos um corpo e não um Cristo, não Deus. Então atacamos Deus. Isso é assim porque o ego é incapaz de generalizações verdadeiras e igualiza o que vê como uma função que designou para isso. Então, o ego tem uma função para cada coisa que ele vê separada. E o ego acha que essa coisa foi feita para essa função. E isso não é assim. O Espírito Santo vê além da separação. Ele vê um propósito único para todas as coisas separadas. E todas as coisas separadas servem para a expressão de amor quando utilizadas pelo Espírito Santo. Então, para o ego, o corpo é algo com que atacar. Como eu falei, uma mente abstrata. A mente não pode atacar. Um corpo é físico, então o corpo pode atacar. Então, o ego acredita que o corpo serve para atacar. Igualizar-te ao corpo te ensina que o que tu és serve para atacar. Então, aqui vem a crença do pesar, da inadequação, da culpa, do medo de Deus, porque se nós nos igualizamos ao corpo, nós vamos acreditar que nós fomos feitos para o ataque. E o mundo nada mais demonstra que esse universo que o ego fez surgir, que ele projeta para nós percebermos, não é nada mais do que feito totalmente de ataque. Nós podemos ver que tudo ataca a totalidade, porque tudo no universo projetado pelo ego, ele decreta que as coisas são separadas entre si, e então atacam o propósito da unicidade que é real de Deus. E o nosso corpo, então, ele não é, como ele diz aqui, não é a fonte da própria saúde, e a condição do corpo depende apenas da tua interpretação da sua função. Então, se o corpo é usado como instrumento de comunicação, ele deixa de ter uma função a qual ele não pode servir. E essa função de comunicação, ele pode ser muito útil,
e nisso a condição do corpo fica totalmente adequada ou fica na condição de saúde, porque não é mais usado para o ataque, é usado para a cura. Pulando aqui no 2, no 2, 3, o ego faz uma confusão fundamental entre meio e fim, como sempre faz. Então, o ego confunde o que pode ser usado como um meio para a correção com um fim. Então, o ego diz que o corpo é o nosso ser, isso seria um fim. Considerando o corpo como um fim, o ego não tem uma utilidade real para ele, porque ele não é um fim. Então, o ego não tem uma função real para o corpo. Tanto é que, nas mãos do ego, na projeção do ego, o corpo tem um fim, ele acaba sempre na morte, isso é inevitável. Por quê? Porque o corpo, ele acaba na morte quando ele é usado como um fim para ser o nosso ser, e o corpo não pode ser isso. Quando o corpo é utilizado como um meio, quando a utilidade dele finda, quando ele não é mais útil, ele é simplesmente deixado de lado. Se agradece pela utilidade que ele teve e é deixado gentilmente de lado, e a mente continua ciente de quem ela é. Então, isso é um outro tipo de morte, que não é a morte percebida pelo ego. É uma morte onde, quando a utilidade do corpo chega ao fim, nós o deixamos de lado e seguimos a nossa jornada na mente, sem essa limitação. Porque o corpo, de fato, é um peso, é uma limitação. Mas nós podemos seguir a jornada na mente, unidos à mente certa e sabendo da nossa unicidade com todas as mentes, em comunicação com todas as mentes que aparentemente estão separadas. Tanto é que se o corpo ele é um fim, mas ele não consegue ser isso, Jesus até ele nos fala aqui no 3 ainda, de como que nós podemos ter um teste, uma prova disso. Ele diz, tens que ter notado uma característica marcante de todos os objetivos que o ego tem aceito para si mesmo. Então, quando nós temos uma meta pelo ego, quando o alcançaste, ele não te satisfaz, esse objetivo. Todos já percebemos isso. Uma meta que nós buscamos, enquanto ela não é alcançada, ela aparentemente é tudo que nós precisamos para nos realizar. É isso que nós temos que buscar, porque daí nós vamos ser felizes. E quando nós alcançamos isso de fato, simplesmente não satisfaz. E é por isso que o ego é forçado a se deslocar incessantemente de uma meta para outra, de forma que continues a esperar que ele ainda possa te oferecer alguma coisa. Quem que não sabe o que é isso? O quanto o mundo, a evolução do mundo é dita que ela é feita por causa dessa busca incessante por metas, e quando elas são alcançadas, a gente vê que a mente continua no mesmo estado anterior de antes de ter alcançado essa meta. E o que que o ego diz? Busca outra meta, busca mais outra meta, e isso é um círculo vicioso que o ego usa, uma artimanha do ego, para nos manter presos dentro da consciência do ego, para que nós não saiamos da mentalidade do ego, para que não demos um passo para fora desse círculo vicioso, para dentro da mente certa, e percebamos com o Espírito Santo, com a visão do Espírito Santo, que de fato há um outro modo de olhar para o mundo, e há um outro objetivo, uma outra meta, um outro propósito para todas as coisas separadas, que nós podemos ver uma meta unificada por detrás de todas as coisas, que é
todas as coisas foram feitas para servir ao Filho Santo de Deus. Essa meta o Espírito Santo tem para o mundo, e nisso nós passamos a perceber um mundo real, um mundo, o sonho feliz, que é onde a nossa mente pode descansar em paz e a memória de Deus retorna à mente que está em paz. Então, o ego, ele luta contra isso. O ego se protege nisso. E para se proteger disso, aqui no 3.2, tem uma explicação de como que o ego se protege. O ego tem um profundo investimento na doença. Se estás doente, como podes fazer objeções à firme crença do ego, segundo a qual não és invulnerável? Então, o ego adora trazer a doença para provar que nós somos vulneráveis. Nós é dito que Deus é invulnerável e nós somos igual a Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós não podemos ser vulneráveis. Mas se nós sofremos da doença, para o ego, essa é a prova cabal de que a separação de Deus aconteceu, de que a nossa mente está doente, então nós nos separamos de Deus. Então, Deus criou, então, o falível. Então, ele não é mais todo-poderoso, ele não é mais invulnerável. Se ele não é invulnerável, então o ego existe. Não existe, já não existe mais só Deus, existe Deus e o ego. É isso que o ego quer comprovar. E por isso que o ego jogou e joga com as doenças para o corpo, para manter isso para ele. Então, a doença é um testemunho que o ego usa para provar que nós não somos o Filho Santo, que nós não somos mais o Filho Santo de Deus, que nós somos um ser pecador, um ser separado de Deus. Então, esse é o testemunho que a doença traz no 4.2, e esse testemunho, então, parece ser inocente e digno de confiança, porque não examinaste com seriedade em todos os seus aspectos. Então, a olhos desavisados, parece até que a doença é algo que nos alcança, que veio sem a nossa vontade, que ela tomou conta de nós, é que nós somos totalmente inocentes em relação a ela. Mas se nós o tivéssemos feito, se nós olharmos com a visão do Espírito Santo para a doença, não considerarias a doença como um testemunho tão forte a favor do ponto de vista do ego. Uma declaração mais honesta seria a de que aqueles a quem o ego, aqueles que querem o ego, estão predispostos a defendê-lo. Então, seria mais honesto de dizer que, na verdade, nós ainda estamos querendo o ego, ainda queremos a separação, ainda temos investimento na crença da separação, na individualidade, no ser separado de Deus, e por isso que ainda queremos o ego. E por isso que foi possível a doença chegar até nós. Corrigindo ou largando dessa crença, a doença simplesmente não pode mais nos afetar. Aqui no 5, assim, ainda assim, é verdade que o corpo, então o corpo ele não tem nenhuma função em si mesmo, falando da função até mesmo da doença, não é uma função do corpo, porque o corpo não é um fim. No entanto, o ego estabelece como um fim, pois dessa forma sua função verdadeira é obscurecida. Um corpo doente não faz sentido. Não poderia fazer nenhum sentido porque a doença não é a função do corpo. O corpo, ele não tem a única função sã para o corpo é servir de instrumento de comunicação. Servir para adoecer não faz nenhum sentido, porque não é uma função verdadeira, porque Deus não compartilha desse pensamento. Se Deus não compartilha, então é insanidade, é imaginação.
A doença só tem significado se duas premissas básicas nas quais se baseia a interpretação que o ego faz do corpo forem verdadeiras. Então, o ego, na interpretação dele sobre o corpo, ele acredita em duas coisas. Se essas duas coisas fossem verdadeiras, aí a doença seria verdadeira. E o que são essas duas coisas? Primeiro, que o corpo existe para o ataque, e a segunda coisa é que tu és um corpo, que nós somos um corpo. Então, se fosse verdadeiro que a função do corpo é servir para o ataque, e se nós fôssemos um corpo, aí faria sentido dizer que a função do corpo é servir para a doença. Afora isso, como ele diz, sem essas premissas, a doença é inconcebível. Então, cada vez que nós nos vemos envolto em doença, é porque ainda existe uma crença na nossa mente que precisa ser reconhecida e largada ao Espírito Santo. É ele que desfaz diante da sua luz essa crença, porque essa crença só existe na escuridão. Só existe onde nós não conseguimos ver. Na escuridão nós podemos acreditar ou que o corpo serve para o ataque, ou que nós somos um corpo, ou ambas as coisas. E, acreditando assim, a doença tem que sobressaltar ao corpo para chegar até nós. E no 6, então, Jesus traz claramente como que funciona e como que é a doença, o que ela significa aos olhos do ego, e depois a correção. A doença é um modo de demonstrar que pode ser ferido. Então, obviamente que na doença nós sofremos e o sofrimento para nós é verdadeiro, é real, não adianta negá-lo. Então, a doença tem essa função, é um testemunho da tua fragilidade, da tua vulnerabilidade e da tua extrema necessidade de depender de orientação externa. Então, a doença, ela é um testemunho do quanto nós acreditamos que somos separados da mente de Deus, fora da mente de Deus, que nós não somos mais a extensão do próprio Deus. O ego usa, então, isso como seu melhor argumento para a tua necessidade da sua orientação. Então, o ego usa a doença como uma argumentação de que nós temos que nos voltar ao ego, que nós temos que perpetuar o ego, porque se nós somos corpo e só o ego é que projeta o corpo, então que nós temos que continuar com o ego. Ele dita receitas sem fim para evitar resultados catastróficos. Então, de fato, o ego, ele ameniza, vamos dizer assim, o sofrimento que a doença traz através de milhares de formas de curas que aparentemente que são magia, porque que tiram o sofrimento da doença, mas que não curam a causa da doença na mente, que o corpo aparentemente volta a ficar saudável, mas que mais tarde se manifesta de outra forma, porque a causa na mente, que é a crença da separação, não foi vista. Então, por isso que o ego receita tantas doenças, tantas receitas para evitar os resultados de sofrimento que a doença traz. O Espírito Santo, perfeitamente ciente da mesma situação, não se preocupa absolutamente em analisá-las. Então, o Espírito Santo, ciente da nossa crença de separação, que é essa a causa da doença, que por isso que somos afetados por doença, ele não se preocupa em analisar a doença. Ele vai imediatamente além. A função da verdade é coletar informações que sejam verdadeiras. Qualquer forma que uses para lidar com o erro não resulta em nada. Então, a doença é só um erro de interpretação de quem que nós de fato somos. A crença de que nós somos algo diferente do Cristo, diferente do Filho de Deus. Então, o Espírito Santo, ele reconhece o equívoco na nossa mente, mas ele não
não analisa esse equívoco, ele simplesmente ele se atém à verdade, ele volta para a verdade, ele volta para a mente e ele vê que nós somos tal como Deus nos criou. Qualquer forma que uses para lidar com o erro não resulta em nada. Então, qualquer forma que nós usarmos para corrigir um erro dentro do próprio erro não vai alcançar a mente. Se nós estamos com uma doença física e tomamos um remédio, estamos com uma infecção, tomamos um antibiótico e a infecção vai embora, a causa da mente, que é a separação que fez com que o ataque fosse possível dentro do corpo, e aí uma bactéria lá atacou o nosso corpo, e a solução dada pelo eco do antibiótico, que matou então essa bactéria, isso não afetou a nossa mente, isso não curou a mente da crença da separação. Isso não significa que enquanto nós ainda não aceitamos a expiação, que é o único remédio para a crença para a crença da separação, que não vamos tomar, que não vamos fazer uso da magia. Então, o antibiótico é magia porque não cura a causa. Não significa que não possamos usar da magia enquanto estamos no processo de cura, porque seria insanidade nós nos recusarmos a usar a magia que tira a dor ou a doença temporária, os sintomas temporários do físico, fazendo parecer que o físico fica doente, para ele servir melhor como instrumento de comunicação, até que a nossa mente seja curada e não precise mais de magia. Então, que não nos sintamos, que não venhamos a sentir culpa por ainda usar a magia, mas a usemos cientes de que isso é só um recurso temporário, físico, que nada tem a ver com a cura da mente. E que em condições de sem sofrimento físico, podemos voltar melhor a nosso pensamento para a mente, porque a dor ela pode ser tão aguda que pode bloquear a nossa capacidade de pensar. Então, podemos usar da magia temporariamente, sim, mas com o objetivo de oferecermos a nossa mente com mais lucidez para a cura, para que possamos pensar com lucidez sobre a cura, sobre o que trouxe a crença da doença e o que podem liberá-la. Então, continuando aqui, que o Espírito Santo, então, ele não analisa, né, as coisas, ele simplesmente, a função dele é coletar coisas verdadeiras, e, e que qualquer coisa errada, qualquer forma de usar com erro não resulta em nada. Quanto mais complicados os resultados, mais duro vem a ser o reconhecimento de que nada são, mas não é necessário examinar todos os resultados possíveis, aos quais as premissas dão lugar para o julgamento verdadeiro. Então, o Espírito Santo simplesmente reconhece a profanação na mente, que nós passamos a acreditar no equívoco, e por isso que nós precisamos do remédio da expiação na mente. Um instrumento de aprendizado não é um professor, então o corpo não pode nos ensinar nada. Ele não pode te dizer como te sentes. Isso é outra coisa equivocada que o ego nos diz. O ego nos diz que o corpo nos diz como que nós nos sentimos. O que nós sentimos vem a partir de como nós sentimos na mente. O corpo, ele só representa isso. Ele como instrumento de comunicação do ego, e a mente sendo sofredora, mas nossa consciência está fora da mente, nós passamos a perceber a dor dentro do corpo como se o corpo doesse. Mas, na verdade, está só repetindo o que a mente culpada sente. Assim também é com a cura. A mente certa, a mente curada, a mente que sabe da sua unicidade com Deus e com Cristo, com o irmão, ela não sente nenhum sofrimento, ela sente
o estado de graça que é resultado da comunhão, da unicidade do reino de Deus e da unicidade, isso faz com que o corpo deixe de parecer doente, deixe de causar dor a nós, independente do estado físico do corpo. Então, continuando aqui no 7, não sabes como te sentes, porque tens aceito a confusão do ego e acreditas, por conseguinte, que um instrumento de aprendizado pode te dizer como te sentes. Então, quando nós estamos na mente separada, na mente equivocada, nós estamos automaticamente alinhados ao ego. O ego nos diz que o corpo pode nos informar como que nós sentimos, mas isso não é verdadeiro. A doença é meramente um outro exemplo da tua insistência em pedir a orientação de um professor que não sabe a resposta. Então, a doença, ela não veio da mente de Deus, ela vem da mente do ego. Então, se nós estamos experienciando o efeito dela sobre o nosso ser, se ela nos afeta, então nós estamos pedindo orientação ao ego de quem que nós somos. O ego é incapaz de saber como te sentes. Então, o ego não sabe como nós nos sentimos. Quando eu disse que o ego não sabe nada, disse a única coisa a respeito do ego que é totalmente verdadeira. Então, o ego não tem como saber como que nós nos sentimos. Então, existe um poder, existe uma distorção na nossa mente quando nós nos unimos ao ego. E aqui no 8, continuando aqui, ele diz aqui, já pensaste no poder de distorção de algo que queres, mesmo se não é real? Existem muitos exemplos de como o que queres distorce a percepção. Então, quando nós queremos ser diferentes de como Deus nos criou, o quanto nós distorcemos o nosso ser e o quanto nós que fomos criados por Deus só para alegria, e a alegria ela é totalmente saudável, a doença não entra no reino de Deus, mas quando nós distorcemos a nossa função, o quanto nós passamos a não perceber verdadeiramente. Ninguém pode duvidar da competência do ego em construir casos falsos. Então, nessa distorção, as doenças elas vêm a ser muito reais para nós. Ninguém duvida disso. E nem ninguém pode duvidar da tua disponibilidade em escutar, enquanto não escolhes não aceitar coisa alguma exceto a verdade. Então, nós escutamos ao ego enquanto nós não escutarmos somente a verdade, somente ao Espírito Santo. Enquanto na nossa mente nós estivermos doentes por acreditar na separação de Deus, nós ainda estaremos escutando, estaremos sujeitos à distorção que vem do ego. Quando deixares o ego de lado, ela desaparecerá. Então, a nossa disponibilidade em escutar ao ego, ela simplesmente desaparece. E nisso a nossa mente deixa de estar doente. A voz do Espírito Santo é tão alta quanto a tua disponibilidade em ouvi-la. Não pode ser mais alta sem violar a tua liberdade de escolha, que o Espírito Santo busca restaurar e nunca minar. Então, nós somos tão livres quanto Deus. Nós temos a escolha, sim, de pensar separação e de sentir os efeitos da doença na mente e no corpo, se nós assim o escolhermos, porque nem Deus pode ir contra a nossa escolha, porque só existe uma vontade. E ela é tão sagrada no céu quanto na terra. Mas quando nós percebemos que nós fizemos uma escolha insana, que nós fizemos uma escolha que está nos causando dor ao invés de alegria, esse é o momento, então, de largar essa escolha. Então, ciente disso, largamos o ego e nisso
nós passamos a ouvir somente ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco o tempo todo e nós não precisamos buscá-lo. Nós temos que apenas permitir que aquilo que está obstruindo a voz do Espírito Santo seja desfeita. Porque o Espírito Santo, como ele diz, ele fala tão alto quanto nós estamos dispostos a ouvir. Se nós estamos dispostos ainda a ouvir ao ego, nós não estamos dando a total decisão nossa de ouvir ao Espírito Santo. E aí nós não vamos ouvi-lo em toda a sua integridade. E nisso nós estaremos distorcendo a função da nossa mente. Mas, sabendo disso e voltando a mente só ao Espírito Santo, nós vamos ouvir com toda a clareza como voltar o pensamento para que esse esteja alinhado à cura, que esse não se sinta culpado, e sem culpa não há doença, sem culpa não há projeção de doença, o corpo fica livre para ser um instrumento de comunicação, e só um instrumento, sem nos afetar na forma de doença. O Espírito Santo te ensina a usar o teu corpo só para alcançar os teus irmãos, de forma que ele possa ensinar a sua mensagem através de ti. Então, vejam como um instrumento de comunicação, como que o corpo venha ganhar uma nova função. Nosso irmão e nós mesmos, na nossa crença de que nós somos um corpo, nós não vimos nós não ouvimos o pensamento, nós não alcançamos a mensagem direta do pensamento do Espírito Santo sem voz alguma, sem palavra alguma. Nós ainda precisamos de palavras, precisamos ainda da comunicação através de uma forma limitada, que é a palavra, que é do corpo. Então, ciente disso, o Espírito Santo usa do nosso corpo como um único propósito para alcançar ao nosso irmão através de nós, através da nossa voz, através da nossa comunicação. Usado dessa forma, o corpo ele está de acordo com uma função que é santa. E sendo uma função santa, ela não pode apresentar nenhuma doença, nenhum sofrimento. Então, usando dessa forma, na forma do Espírito Santo, o corpo, isso irá curá-los, então curar a nós e ao irmão, e por conseguinte curará a ti. Então, permitindo que nós sejamos instrumentos do Espírito Santo, o irmão vai ouvir essa mensagem através de nós e será, na sua aceitação dessa mensagem, ele será curado. E isso curará a nós. Tudo que é usado de acordo com a sua função, assim como o Espírito Santo a vê, não pode ser doente. Dessa forma, o corpo não fica doente, usado somente para isso, não para ser o nosso ser, não para ser a nossa identidade, mas para ser um instrumento de comunicação da nossa mente, porque nós somos mente, nós somos espírito. Usado para com essa função, o corpo não fica doente. Não permitas que o corpo seja um espelho da tua mente dividida. Jesus apelando para que nós usemos o corpo de uma maneira mais sã, que nós não usamos para um espelho da mente dividida, e sim da mente curada. Não permitas que ele seja uma imagem da tua própria percepção da pequenez. O corpo não é o nosso ser. O nosso ser é tão ilimitado quanto o Espírito de Deus é, porque Deus compartilhou a sua mente, o seu espírito, o seu conhecimento conosco. Essa é a nossa realidade. Corpo é limitação, é pequenez, então não é o nosso ser. Não permitas que ele reflita a tua decisão de atacar. Então, o corpo não deve ser usado
na, na função do ego, que é atacar. A saúde é vista como um estado natural de todas as coisas, quando a interpretação fica a cargo do Espírito Santo. Então, quando nós usamos o corpo somente para a função que o Espírito Santo lhe dá, que é de instrumento de comunicação para alcançarmos os nossos irmãos, nisso a saúde vem a ser natural. O que não, lembrando que a saúde é uma condição da mente, e isso se reflete no corpo. O que não percebe nenhum ataque, que a saúde é vista como estado natural de todas as coisas, quando a interpretação fica a cargo do Espírito Santo, que não percebe nenhum ataque em coisa alguma. O Espírito Santo não vê ataque de um irmão para o outro, porque ele sabe que a mente ainda é a mesma. Como que a mesma mente criada por Deus pode atacar a si mesma? Então, o Espírito Santo não acredita no ataque do corpo. Ele sabe que o corpo só ataca quando está sob influência, sob comando do ego. Estando sob o comando do Espírito Santo, o corpo passa a ser um feliz instrumento de comunicação. A saúde é o resultado do abandono de todas as tentativas de se usar o corpo sem amor. Então, usar o corpo sem amor, sem Deus, sem o pensamento de Deus, usá-lo para a separação. Isso seria a doença. A saúde é o início da perspectiva adequada da vida, sob a orientação do único professor que conhece o que é a vida, sendo a voz pela própria vida. Então, o Espírito Santo, ele usa o corpo para que nós venhamos a reconhecer o que é a vida. E a vida não inicia com a jornada do corpo e nem termina com a jornada do corpo. A vida é tão eterna quanto Deus, porque a vida, ela é dela que é feito o reino de Deus. E a saúde no corpo é o primeiro passo dessa perspectiva. É assim que nós vamos retornar a, a sanidade da mente e voltar a reconhecer o ser que nós somos, o Cristo. Então, isso que o corpo usado como meio através do Espírito Santo, é isso que ele vai alcançar. Enquanto que o ego usa como um fim, e nisso ele só pode estar doente mesmo. Então, isso é o que Jesus nos trouxe hoje. E na última sessão desse capítulo, nós vamos ver a cura como uma percepção corrigida. Isso será nós estudaremos isso na próxima quinta-feira. Mas estamos abertos aqui, então, agora para interação. Na verdade, nós já tivemos bastante interações que acabamos fazendo antes de iniciarmos o estudo, e como não havíamos iniciado ainda, não ficou gravado, mas para quem participou aqui pode perceber o quanto tudo que nós falamos antes se encaixa aqui na mente curada. Então, tudo que nós buscamos de cura vem dentro do reconhecimento de que nós somos uma mente e que o corpo, ele pode sim ser o nosso lar temporário, como instrumento de comunicação, mas não como um fim, não para o corpo em si ser objeto de alegria e de prazer ou de bem-estar. O nosso bem-estar está em nós estarmos alinhados à mente, de nós sabermos que nós somos a mente de Deus e de ouvirmos os pensamentos de Deus. E o Espírito Santo nos traz esses pensamentos de Deus. E servindo a esse propósito, enquanto nós estamos nessa jornada de cura, de volta à consciência, à mente de Deus, o corpo passa a servir perfeitamente sem causar dor e, pelo contrário, permitindo que nós tenhamos acesso a esse aprendizado através de coisas que aprendemos
com esse instrumento de comunicação, como são as palavras, como são esse entendimento que nós temos da cura, do curso de Jesus, de quem que nós somos, quando a nossa consciência estiver restaurada totalmente à condição de filho de Deus, palavras serão desnecessárias, pensamentos separados serão desnecessários, porque a nossa mente ela será total abstração, como ela sempre foi, e ela será devotada somente à criação, porque essa é a causa da verdadeira alegria, a criação, a extensão do amor que vem de Deus, nós criando igual a Deus, acrescentando ao reino de Deus. Essa é a única fonte de alegria verdadeira. E isso nós aprendemos aqui através desse instrumento de comunicação. Então, o corpo passa a ser útil de uma forma totalmente livre daquilo que o ego o fez, para o qual o ego fez. Vejo que o ego, se nós formos o corpo, a morte é certa do corpo, o fim do corpo é certo. O quanto isso causa sofrimento. Mas se nós continuarmos cientes da nossa mente, chegará um ponto que nem sequer do corpo não precisaremos mais, e isso é uma forma de largar o corpo que o ego chama de morte, mas que não é morte, é simplesmente o transcender da utilidade do corpo, e nós continuamos tão cientes, muito mais ainda, agora sem nenhum bloqueio, a voltar a saber de todos os pensamentos de Deus da criação do céu. Então, isso Jesus nos passou hoje, e aprendendo isso, o corpo fica totalmente, ele acompanha isso de forma saudável, o que não significa que dentro do roteiro do ego não possa ter aparência de doença, mas a mente não sofre por isso. Mas, e, por outro lado, também, enquanto aprendizes, enquanto isso está começando a fazer sentido, mas ainda não conseguimos ainda vivenciar isso totalmente, que não vamos usar da magia de forma temporária, que é os recursos de trazer condições temporárias de melhora do instrumento de comunicação. Podemos fazê-lo por um tempo, sabendo que é temporário e que isso não é a cura, mas que isso ajuda a trazer condições para que possamos, com alegria, com leveza, oferecer a nossa mente ao Espírito Santo para pensar os seus pensamentos, até que não necessitamos mais nem de corpo e muito menos de magia. Falei aqui na interação, mas agora deixo para vocês. Alguém quer trazer, então, acrescentar algo? E se não houve nenhum chamado, eu concluo que isso foi suficiente para nós internalizarmos isso para hoje. E por isso que eu vou concluir, então, aqui, nossa gravação, nosso estudo. Gratidão mais uma vez a Jesus por compartilhar disso conosco.